aviso que eu mandei, porque eu já vi que um monte de gente aqui fez a tarefinha que eu passei, então acho que a comunicação está fluindo, né? Vamos para a nossa chamada, que nossa aula hoje tem que ser mais rapidinha, porque daqui a pouco vocês têm que estar liberados, né? Até 6h30, vocês são meus e eu sou seu. Depois, a gente é do mundo, não é isso? Vamos lá para a nossa chamada. Só esperar o diário abrir. Alguém quer ir fazendo algum comentário a respeito da atividade, do conteúdo, já tirar alguma dúvida? Andressa? Andressa está presente? Beatriz? Presente, prof. Bruna? Bruna? Daniel Victor? Presente. Dante? Presente, professor. David William? Presente, professor. Dejarlene? Dejarlene? Éder? Professor, você chamou já de Jarlene, né? A minha conexão saiu. Presente, tá? O Éder está entrando. O Éder está entrando também, que a internet dele está oscilando. Beleza. Emily? Presente, professor Éden, desculpa. Show, Éder. Emily? Emily Negrello? Ezequiel? Ezequiel? Fernanda Moraes? Presente. Gabriel? Gabriel Felipe? Gabriel Felipe? Gabriela Braga? Gabriela Braga? Gabriela Inian? Presente, prof. Graziela? Presente, prof. Yasmin? Presente, prof. Isabela? Isabela Luna? Isis? Presente. Yuri? Presente. Ivaldo? Abner? Abner? Não? Isabela dos Santos? Presente. Janaira? Presente. Larissa Sarati? Estou aqui, presente. Jonas? Jonas e Jairo? Não? Larissa Carlota? Larissa Carlota? Larissa Sodré? Presente, prof. Luiz Carlos? Luiz Carlos? Mara Lígia? Presente. Marcela? Presente. Marlon? Presente, professor. Ana? Presente, professor. Natália? Presente, professor. Michele? Presente, professor. Michele? Michele. Railane? Ok, Michele. Railane? Ailane? Ricardo? Presente, professor. Rodrigo? Presente, Rodrigo. Sayonara? Presente, professor. Sara? Presente. Sidneia? Sidneia? Silvio? Presente. Tainá? Presente. Thaís? Sou.
Thaís, Vinícius, Vinícius, Vitor Pacífico, Walela, ok. Professor, eu entrei agora, o Luiz falando. Você pode me dar presença, por favor? Posso, Luiz. Tu só aguarda para o final da aula, aí Tá eu bom. faço a segunda chamada, tá? Tá. Só para a gente poder otimizar aqui, para não ter risco da gente ultrapassar o horário. Seguinte, pessoal, a gente hoje precisa terminar o conteúdo de teoria geral dos recursos para a gente, semana que vem, poder começar a estudar os recursos em espécie, né? E aí, vocês devem ter notado que o material que eu disponibilizei para vocês trata, basicamente, do preparo recursal, né? E preparo recursal, pessoal, é uma matéria, assim, é um conteúdo de tamanha importância, que eu não sei se isso ficou claro para vocês nas videoaulas, mas é um dos conteúdos que o professor de OAB e concurso mais bate em cima, porque é um conteúdo que não tem a menor possibilidade de não cair numa prova. E por incrível que pareça, pessoal, o erro, normalmente, é o mesmo sempre. É a gente não compreender a natureza do depósito recursal. Então, vamos com calma, né? Primeiro, lembrando que preparo é um pré-requisito, né? É um pressuposto de admissibilidade recursal que diz respeito ao conjunto de custas, porte de remessa e retorno e mais o depósito recursal. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar. Postem aí no grupo, pessoal, por gentileza, que não dá para o pessoal ficar entrando atrasado, senão a gente vai perder o raciocínio da aula, isso não é bacana. Então, olha só, vocês estão vendo os slides aí, né? Se não tiverem, alguém liga o microfone e me avisa, mas é para estar. O preparo é esse conjunto, então, do pagamento de custas, porte e depósito. Quando a gente pensa nas custas, eu quero que vocês se lembrem que, numa das primeiras aulas que a gente teve, a gente comentou um pouquinho sobre o regime econômico do processo do trabalho pós-reforma trabalhista, né? E aí, a CLT vai dizer para a gente assim, olha, na fase de conhecimento, as custas são de 2%, normalmente 2% do valor da condenação, não havendo condenação em pecúnia, vai ser 2% do valor da causa, se for improcedência total, se for obrigação de fazer, ou se for extinção sem resolução do mérito. 2% sobre o valor do acordo, quando for o caso de acordo, né? E essas custas, elas normalmente são pagas após o trânsito em julgado. No entanto, quando eu vou interpor um recurso, eu tenho que adiantar o pagamento dessas custas. E aí eu quero que vocês notem que as hipóteses de dispensa de custas são apenas aquelas previstas no 790-A da CLT. Basicamente, o beneficiário de assistência judiciária gratuita, Fazenda Pública, Ministério Público, né? Então, a gente tem hipóteses bem restritas. Eu quero que vocês notem que as custas, eventualmente, até o empregado vai ter que pagar para recorrer. Então, recolher esses 2% sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, a depender da hipótese, e esse pagamento tem que ser adiantado no ato da interposição do recurso. A gente tem, com relação ao porte de remessa e retorno obrigatórios, disposições do Código de Processo Civil que são perfeitamente aplicáveis ao processo do trabalho. Basicamente, a gente compreender que o porte de remessa e retorno são como se fosse a passagem de ida e de volta do processo. É como se a gente pensasse assim, olha, um processo físico que tramite aqui em Porto Velho, para ir para o TST lá em Brasília, vai ter uma despesa, vai ter que pagar uma passagem, né? Vai ter que pagar um SEDEX, digamos assim. Então, o porte de remessa e retorno é justamente para pagar o deslocamento do processo. E aí, quando eu entendo que o porte de remessa e retorno é para pagar essa passagem de ida e de volta, eu consigo compreender que, se o processo for eletrônico, não precisa pagar passagem,
Afinal de contas, em se tratando de processo eletrônico, eu não tenho que pagar o SEDEX, eu não tenho que pagar o malote digital, o malote físico, né? Então, a gente tem dispensa do porto de remessa e retorno em se tratando de processo eletrônico. Mas, certamente, o mais importante para a gente sair da aula de hoje, sem ter dúvida, é com relação ao depósito recursal. Primeiro, porque o depósito recursal é uma peculiaridade do recurso trabalhista, lá em processo civil 3, vocês estiveram comigo, a gente nunca nem falou de depósito recursal, justamente porque no processo civil não se exige depósito recursal, né? No processo civil, o preparo se restringe a custas e porte. A gente não tem depósito. O depósito é exclusividade do processo do trabalho. E que diabos é, então, esse depósito recursal? Depósito recursal é uma antecipação do juízo executório. É eu dizer assim, olha, eu estou recorrendo, mas caso eu continue sucumbente, a minha obrigação pecuniária já está, ainda que parcialmente, cumprida. Então, é um pagamento adiantado daquilo que eu fui condenado. E isso, pessoal, assim, quem tiver impresso ou quem tiver baixado esse PDF, bota todos os destaques que vocês puderem nisso, porque quando eu entendo que o depósito recursal tem natureza de garantia da execução, de antecipação do pagamento, dificilmente eu erro alguma coisa na prova. Por que eu digo que dificilmente eu erro algo na prova? Porque quando eu entendo que é uma antecipação do pagamento, eu já consigo compreender, por exemplo, que quem não foi condenado em pecúnia não paga depósito. Então, nisso aí eu já resolvo um monte de questão. Outra coisa que eu consigo também concluir a partir dessa premissa. O empregado, quando ele é reclamante, não precisa pagar depósito recursal, porque ele não é condenado, ele está pedindo para que a outra parte seja condenada. Então, normalmente, reclamante não paga depósito recursal. Qual é o valor desse depósito? Se eu estou dizendo que o depósito recursal tem natureza de antecipação do pagamento, eu já consigo inferir também que eu jamais vou recolher depósito superior à condenação. Se a minha condenação foi de R$3.000, eu nunca vou recolher um depósito acima disso. Por quê? Porque a minha condenação já estaria completamente paga. Se eu recolher 3.000 e o valor da minha condenação é 3.000, então a minha condenação está completamente paga. Eu não preciso pagar mais nada. Outra coisa extremamente importante que a gente consegue inferir dessa natureza do depósito recursal é que, quando a parte recorre e paga esse depósito, caso ela ganhe no recurso, ela vai pegar de volta o dinheiro que ela recolheu, porque esse dinheiro do depósito recursal é a antecipação da condenação. Se o recurso fez eu ser descondenado, né, se o recurso excluiu, extinguiu aquela condenação que existia, não faz mais sentido eu pagar e esse dinheiro vai ser devolvido a quem recolheu. Por outro lado, se o meu recurso não resolve o meu problema e eu continuo condenado, aquele valor que eu paguei a título de depósito vai abater do que eu devo. Então, supondo que eu tenha sido condenado a 40.000, no meu recurso ordinário eu recolhi R$10.000. Consequentemente, após o trânsito em julgado, eu vou recolher apenas os 30.000 restantes. Então, jamais, em hipótese alguma, a gente pode esquecer. O depósito recursal é adiantamento da condenação. É eu pagar antecipadamente aquilo que eu fui condenado. Se a condenação deixa de existir, o meu dinheiro é devolvido. Se a condenação sobrevive, o depósito recursal vai ser utilizado para pagar aquela execução decorrente daquele título executivo. Tudo bem quanto a isso? Fica claro para todo mundo? Tá tranquilo, professor. Até agora tá de boa. Show. Demais, hein, Jonas? Beleza, então, Circo. Obrigado, Sara. Então, seguimos. Além desse
primeiro teto que eu estou trazendo para vocês, que é o valor da condenação, a gente tem um segundo teto. E esse segundo teto, ele é estabelecido pelo TST. Todo dia 1º de agosto, né, a cada ano, dia 1º de agosto, entra em vigor um novo teto de depósito recursal. Atualmente, esse teto está em 10 mil e alguma coisinha. 10 mil e uns reaisinhos, assim, algo nesse sentido. Então, veja, se eu fui condenado em 5 mil reais, o meu limite é o valor da condenação. Se eu fui condenado a 20 mil reais, o meu limite vai ser os 10 mil, que é o valor do teto. Então, eu sempre vou trabalhar com a observância desses dois limites, tanto o valor da condenação quanto o teto estabelecido pelo TST. Professor, para a sua prova, eu preciso saber qual é o teto estabelecido pelo TST? Não, não precisa saber qual é o teto estabelecido pelo TST. As questões normalmente vão dar qual é esse teto, mas precisa compreender esse duplo limite. Primeiro, o valor da condenação e, segundo, o teto estabelecido pelo TST. E eu quero também que vocês entendam que, havendo múltiplos recursos, haverá múltiplos depósitos. O que isso quer dizer? Quando a gente vai olhar o valor do teto estabelecido pelo TST, a gente vai observar que o recurso ordinário ele está no teto de 10 mil e o recurso de revista está no teto de 20 mil reais. Vamos supor que eu tenha sido condenado a 50 mil reais. Interpus recurso ordinário. Eu vou lá e pago 10 mil de depósito. Tudo bem? Depois, eu interponho recurso de revista. Eu vou ter que pagar mais 20 mil. Porque somando os dois depósitos anteriores, eu ainda não extrapolei o valor da condenação. Isso fica claro para vocês? Beleza? Então ó, eu vou sempre somar os depósitos recursais e ele não pode exceder o valor da condenação. A cada recurso, eu tenho um depósito individual, a cada recurso, eu tenho um depósito individual que vai seguir tanto o valor do teto estabelecido pelo TST, quanto o teto da condenação. Se o teto estabelecido pelo TST for menor do que o valor da condenação, eu recolho o teto. Se o valor do teto estabelecido pelo TST for maior do que a condenação, eu recolho a condenação. Interpus vários recursos. Somando o valor desses recursos, já paguei toda a execução, vou interpor um novo recurso, eu preciso recolher depósito? Não. Vamos supor que eu fui condenado a 30 mil reais. Interpus recurso ordinário, 10 mil. Interpus recurso de revista, mais 20. Somando os dois, deu 30 mil reais, que é o valor total da minha condenação. Se eu quiser interpor um recurso extraordinário, eu vou recolher depósito? Não, porque a minha condenação já foi integralmente paga. Vamos pensar agora que eu fui condenado a 35 mil reais. Interpus recurso ordinário, paguei 10 mil. Interpus recurso de revista, paguei mais 20 mil. Deu 30. Quero interpor recurso extraordinário. Vou recolher depósito? Vou. De quanto? Quem arrisca? O teto do recurso extraordinário é 20 mil, supondo. Quanto eu vou recolher nesse caso? R$19 mil e pouco? Não. Vamos pensar aqui, ó, Isis. Minha condenação foi de 35 mil, certo? Acompanhe aí no chat que eu estou digitando para vocês. Minha condenação foi de 35 mil. No meu recurso ordinário, eu paguei 10. No meu recurso de revista, eu paguei mais 20, porque a cada recurso, um novo depósito. Somando esses dois, deu quanto? 30. Se eu quiser interpor um recurso de embargos ao TST, por exemplo,
cujo teto é de 20 mil, quanto eu vou ter que recolher nesse caso? Apenas 5. Por quê? Porque eu já paguei 30. Lembra que desde o começo eu venho destacando para vocês que o depósito recursal é a antecipação do valor da condenação? Então, eu nunca vou pagar além do que eu fui condenado. E esse cálculo vai ser feito sempre somando todos os depósitos que já existem. Somei todos os depósitos. Eles já garantem integralmente o juízo, ou seja, eles já pagam completamente aquilo que eu fui condenado, então eu não pago mais nada. Se falta só um pouquinho, ainda que o teto do TST seja maior, eu vou recolher só aquele pouquinho que falta. No nosso exemplo aqui, só faltam 5 mil. Então, ainda que o recurso de embargos admita 20 mil, eu vou pagar só 5 mil, beleza? E com esse mesmo raciocínio, Isis, Gabriela e todos os demais, eu consigo entender, por exemplo, que caso o juiz tenha feito uma penhora e essa penhora já é suficiente para pagar tudo que eu devo, eu posso recorrer sem pagar depósito. Porque o objetivo do depósito não é antecipar o pagamento? Não é isso? Se eu já tenho penhora, eu não preciso pagar mais nada, desde que essa penhora seja em valor integral. Vamos supor, por exemplo, que numa execução trabalhista, eu estou sendo executado no valor de 40 mil reais. Não, vamos botar 25 mil reais, né? A minha execução, eu estou sendo obrigado a pagar 25 mil reais. O juiz fez um Bacenjude, que agora até mudou o nome do sistema, né? Eu não lembro qual é o novo nome, mas o juiz penhorou na minha conta bancária 20 mil reais. Bom, se eu estou sendo executado em 25 mil e o juiz já conseguiu achar 20 mil na minha conta, se eu quiser recorrer, eu só tenho que pagar os outros 5. Eu não preciso pagar 20 mil, 10 mil. Eu vou pagar só o que falta. Beleza? Deixa eu ver qual é o nome do sistema. Bacenjude, novo sistema. Cisbajude. Agora é Cisbajude. Não sei, Isis, Rondojusto talvez seja algum sistema que o Tribunal de Justiça de Rondônia utilize, talvez para intermediar ou para fazer alguma outra coisa. Tudo bem, pessoal? Sim? Não? Talvez? Tudo bem, então tá bom. Depois eu quero que vocês leiam o artigo 899 da CLT, que ele vai trazer aí esse regramento do depósito recursal, beleza? Olha só o que diz o parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Vocês devem se lembrar que na aula passada a gente falou sobre juízo de admissibilidade e juízo de mérito. E aí eu comentei com vocês que no processo do trabalho, o juízo de admissibilidade continua ocorrendo em 2 momentos. Primeiro, pelo juízo ACO, que é o que a gente chama de juízo incipiente de admissibilidade, e depois no juízo ad quem, que eu vou ter um juízo definitivo de admissibilidade. Supondo que no juízo incipiente o meu recurso fique trancado, um recurso ordinário, por exemplo, o juiz do trabalho trancou na vara, né? O juiz do trabalho não deixou esse recurso subir para o TRT. Quando o meu recurso fica trancado, eu tenho que manejar outro recurso, que é o recurso de agravo de instrumento. Esse recurso de agravo de instrumento sempre vai exigir o pagamento de um depósito recursal que equivale a 50% do depósito do recurso que eu pretendo destrancar. Se eu quero destrancar um recurso ordinário, o teto do recurso ordinário é de 10 mil. Consequentemente, o teto do agravo de instrumento será de 5 mil. Se eu quero destrancar um recurso de revista, o teto do recurso de revista é 20 mil. Consequentemente, um agravo de instrumento para destrancar recurso de revista
vai ter como teto R$10.000 e assim por diante. Tranquilos? Olha lá, o parágrafo 7º ainda fala para a gente de algo muito importante, que é o depósito recursal, no caso do agravo de instrumento, tem que ser pago no ato da interposição. No mesmo momento que eu interponho um agravo de instrumento, eu tenho que pagar o depósito recursal. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque existe uma súmula do TST, a súmula 245, que vai dizer para a gente assim, olha, caso os recursos sejam interpostos antes do término do prazo, eu tenho até o último dia de prazo para recolher o depósito. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um recurso ordinário, cujo prazo é de 8 dias, caso eu interponha esse recurso no terceiro dia, eu tenho mais 5 dias para poder fazer o recolhimento do depósito, coisa que não pode ocorrer no agravo de instrumento. Se eu interpuser o agravo de instrumento no segundo dia, no mesmo momento eu tenho que comprovar que eu fiz o pagamento do depósito. Eu não posso pagar esse depósito depois. Nos demais recursos, eu posso pagar o depósito recursal dentro do prazo para recorrer, ainda que o recurso tenha sido interposto antecipadamente. Tudo bem? Beleza pura? Olha só, parágrafo 9º vai reduzir pela metade o depósito recursal para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. E aqui eu preciso dizer para vocês que vocês viveram para ver sair da minha boca um elogio para a reforma trabalhista, né? Parágrafo 9º eu acho que é um parágrafo bastante justo, porque a gente está falando normalmente de empreendedores que têm um porte econômico muito complicado, né, que tinha sérias dificuldades para ter acesso aos recursos trabalhistas, e eu acho que veio muito boa hora essa alteração legislativa para reduzir o valor do depósito, assim como também elogio o parágrafo 10, que traz isenção do depósito recursal para os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Sim, antes da reforma trabalhista, o beneficiário da justiça gratuita tinha que recolher depósito recursal para recorrer. Então, vocês imaginem, como é que eu sou pobre na forma da lei e tenho que recolher depósito recursal para poder recorrer, né? Então, era uma situação bastante complicada. Aproveito para destacar para vocês que o parágrafo 10 fala para a gente que as empresas em recuperação judicial têm isenção, mas a massa falida já tinha, tá? A massa falida não recolhe preparo recursal, não recolhe depósito recursal especificamente. Tudo bem? Parágrafo 11 vai dizer para a gente que o depósito recursal, e aqui eu quero que vocês entendam, o depósito recursal em dinheiro pode ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Tranquilos? Quero dúvidas, 30 segundos de dúvidas que vocês tiveram ao fazer a pesquisa, ao ler o material, ao assistir a videoaula que eu disponibilizei, ou agora durante a nossa videoconferência. Por favor, mandem dúvidas. O que não entenderam, o que não fez sentido, o que está difícil. Tranquilo, Isis? Professor? Oi. Porque eu cheguei um pouquinho depois, quando o senhor começou, né? Mas assim, eu tenho uma dúvida, porque o senhor falou que tem um teto máximo, né? Para recolher esse recurso. E aí também, no caso, tem o teto mínimo de cada depósito? Para o depósito, não. A gente tem um mínimo só para as custas, que é de R$10,64. Para o depósito recursal, não tem. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Daniel? O salário, esse teto que o senhor disse, ele é medido pelo salário ou pelo dano que foi causado? Nenhuma das duas. É um teto que é estabelecido pelo TST em uma resolução. Deixa eu falar para vocês quanto é o teto hoje.
E é o mesmo teto para todo mundo, tá, Daniel? Independente de quanto ganha, independente de qualquer outra coisa. TST, teto, depósito. Vocês ainda veem minha tela, né? Ó, então, hoje, o depósito recursal para recurso ordinário está com teto de R$ 10.059,15. Recurso de revista e embargos, R$ 20.118,30. Recurso em ação rescisória, R$ 20.118,30. Aí o Daniel deve estar pensando, Daniel e talvez mais pessoas. Poxa, mas aí não é justo. Quem foi condenado a mais vai pagar o mesmo quem foi condenado menos? Não, né? Porque além do teto estabelecido pelo TST, eu tenho o teto da condenação também. Então é aí que a gente vai ter a proporcionalidade definida. Então, Gabi, nada, Daniel. Gabriela Celestino perguntou assim, ó, a parte do beneficiário da justiça gratuita, no caso, não se cobra, eu vi em alguma parte que cobraria, porque isso não atinge no processo do trabalho. Fiquei meio confusa. Provavelmente, Gabriela, isso que você leu era anterior à reforma trabalhista. De fato, como eu disse, antes da reforma, o beneficiário da assistência judiciária gratuita tinha que recolher o depósito recursal, porque a gente não tinha essa isenção. Agora, a gente tem isenção até mesmo para o beneficiário da justiça gratuita, que pode ser, por exemplo, um empregador que tenha gratuidade da justiça, né? O fato de ser empregador não significa que não pode ter gratuidade. Pode sim, desde que ele preencha o requisito de ser pobre na forma da lei, ele tem direito à gratuidade da justiça. Beleza, Gabi? Então, você e todos os demais, muito cuidado. A reforma trabalhista já vai fazer 3 anos que está em vigor, mas se a gente comparar esses 3 anos pós-reforma com os 70 e poucos antes da reforma, tem muita coisa escrita de período anterior à reforma. Então, muito cuidado para, de repente, a gente não estudar errado, beleza? Esses dispositivos são pós-lei 13467 de 2017, tá bom? Thaís, os valores são significativamente altos. Eu já tive cliente empregadora que não recorreu porque não tinha dinheiro para pagar. Hoje a gente teria a possibilidade de pedir a gratuidade, né? Mas na época não tinha, então era realmente bem complicado. Por isso que eu digo, nesse aspecto, eu particularmente acho que a reforma trabalhista foi bastante justa. Ela definitivamente não é favorável ao empregado nesse aspecto, mas ainda assim eu acho que ela foi justa, porque, repito, apesar do direito do trabalho e, em certa medida, o processo do trabalho ter um intuito protetivo, ele também não pode proteger demais para não desequilibrar a relação. E aí eu acho que exigir depósito recursal de qualquer pessoa desequilibrava um pouco a relação processual e abria espaço para muitas injustiças acontecerem. Beleza? Mais dúvidas? Professor? Oi. É a Dejarlene. Nesse caso do agravo de instrumento, por que o AI tem essa peculiaridade do depósito recursal concomitante com a interposição do recurso? Por que não pode até o final do prazo? Por que ele tem essa peculiaridade específica? Então, Dejarlene, olha, primeiro, eu acredito que, assim, a melhor resposta para eu te dar é a resposta mesmo de que o TST faz uma interpretação bem literal, sabe? Porque quando a gente olha o caput, se eu não me engano, do 899, ele fala para a gente assim, olha, no prazo para interposição do recurso, deverá recolher depósito, basicamente. E quando ele fala do agravo de instrumento, ele fala no ato da interposição. Então, eu particularmente acho que o TST faz uma interpretação bastante literal do que está disposto em lei. Em um segundo momento, eu te diria que essa interpretação bastante literal é uma interpretação até que dá aso a uma jurisprudência defensiva,
A gente sabe que os tribunais, especialmente tribunais superiores, tendem a tentar refrear os intuitos recursais. E, para isso, eles se utilizam daquilo que a gente chama de jurisprudência defensiva. Essa jurisprudência defensiva não é criar empecilhos, né, mas é reforçar dificuldades formais, processuais, para que os recursos não sejam conhecidos, para que eles não sejam julgados no mérito. Então, eu, particularmente, acredito que essa interpretação literal é um exemplo de jurisprudência defensiva. Mas, de fato, preciso concordar com o TST. A lei, de fato, dá aso a essa interpretação, porque ela fala com todas as letrinhas em um duplo, né, um duplo esquema. Ok, obrigada. Nada. Algo mais, pessoal? Tema mega importante, hein, pessoal? Muito importante mesmo. Nada mais? Beleza. Então, quem não estava na primeira chamada, permaneça. Os demais estão... Oi? Tem uma súmula aqui, ó. Eu estava dando uma olhada do TST aqui, número 426. O senhor falou sobre ela? Deixa eu ver. Sobre o depósito recursal. Você quer ler para mim, Jonas? Eu não lembro de qual. Fala que o depósito recursal trata-se de uma quantia, tá certa, cujos valores são revistos anualmente, onde os valores devem ser feitos na conta vinculada do FGTS do empregado, requerente ou via depósito judicial. Aí fala súmula TST do número 426, sem disponibilidade desse para o mesmo, mas apenas para o juízo. Tá. Essa súmula diz o seguinte, ó, nos dissídios individuais, o depósito recursal será efetivado mediante utilização da guia de recolhimento do FGTS e informações da Previdência Social, GFIP, nos termos dos parágrafos 4º e 5º do artigo 899 da CLT, admitido o depósito judicial realizado na sede do juízo e à disposição deste, na hipótese de relação de trabalho não submetida ao regime do FGTS. Essa súmula 426 não tem mais aplicabilidade. E não tem mais aplicabilidade porque olha só o que dizem atualmente os parágrafos 4º e 5º do artigo 899 da CLT. Ele vai falar para a gente assim, ó, pós-reforma, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Basicamente, após a reforma, o depósito não é mais feito na conta da FGTS. Ele é feito em uma conta vinculada ao processo, beleza? Como se fosse um depósito judicial comum, certo? Olha só, então são os parágrafos 4º e 5º, né? Olha só, o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Olha como era a redação anterior. O depósito de que trata o parágrafo 1º far-se-á na conta vinculada do empregado a que se refere o artigo 2º da Lei 5.107, que era a conta do FGTS. Então, antes, eu recorria pagando para o FGTS e, consequentemente, esse dinheiro que era depositado no FGTS poderia ser utilizado pelo governo para todos os programas que ele utiliza, o FGTS, e hoje ele não pode mais. Hoje, esse dinheiro é colocado à disposição do juízo e não pode ser utilizado para absolutamente mais nada. Beleza? Súmula 426, então, não é mais uma súmula importante para nós. Ah, tá ok, professor. Beleza, obrigado. Nada. Alguém mais? Não? Não, tranquilo. Beleza. Pessoal, quem não fez ainda a estrelinha, tem até semana que vem para fazer. Quem não sabe ou não lembra como é que funciona esse sistema das estrelinhas. Não vale presença, não vale ponto. Mas se no final do semestre você tiver apertado e eu puder te ajudar para você não ir para o exame final, aí a gente olha se você fez todas as estrelinhas, tá?
Então, não é a estrelinha de hoje que vai te dar meio ponto. É o conjunto de estrelinhas que eu passar ao longo do semestre. Eu acho que essa é a primeira que eu passo na turma de vocês, que vai garantir uma ajudinha extra, tá bom? Mas ela efetivamente não vale nem ponto, nem presença. Certo, vamos lá então. Quem estava na primeira chamada, muito obrigado pela presença. Até semana que vem. Ezequiel, chegou? Chega aí, presente. Gabriel. Gabriel? Não. Isabela? Isabela Luna? Isabela Luna? Abner? Abner? Oi, professor. Desculpa, presente. Jonas? Presente. Professor, eu tenho quantas faltas aí que eu não estou enxergando aqui? Eu estou ruim de vista. 2. Eita, não era para ninguém estar enxergando, inclusive. Obrigado por me lembrar. 2 faltas já, professor? 2 faltas. É um dia que falta, tem 2 faltas. Como assim, Deixa eu ver. professor? Peraí. É a de hoje, pô, que eu estou tirando. Ah, pois é. Agora eu quase morri do coração. Não, fica tranquilo. Você estava com 2, mas eram as 2 de hoje. Porque agora eu já tirei. Ah, beleza, professor. Valeu. O cara falou que eu estraguei o esquema aí, o Luiz aí, ó. Larissa. Falou. Larissa? Não? Luiz Carlos? Presente, professor. Cheguei logo depois que o senhor estava fazendo a chamada. Sim, senhor. Railane? Presente, professor. Sidneia? Sidneia? Professor, na primeira aula ela tinha mandado no chat. Ela acabou de mandar de novo, que está presente. Ah, beleza. Obrigado. Thaís? Thaís? Eu vi que Thaís andou por aí. Chegou bem tarde, mas estava, né? Deixa eu ver, Thaís. Vamos ver. Thaís, acho que vamos ficar no meio a meio, né? 50% tá valendo a pena. Vinícius. Vinícius, chegou? Não? Vitor? Vitor Pacífico, chegou? Não? O Alela? O Alela? Não também? Então tá bom, minha gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Oi. Eu quem, mulher? A Universe. Andressa Nunes. Andressa, minha filha. Você chegou às 6h36, né, Andressa? Não, professor, eu tinha entrado antes, só que eu tive que sair e entrar de novo. E por que eu tive que autorizar, Andressa? Porque eu saí e entrei de novo. Mas eu entrei antes, eu entrei umas 6h10 primeiro. Andressa. Tá bom. Sério. Professor, você ouviu meu nome, Railane Martins? Railane, deixa eu ver aqui. Sim. Tá bom. Obrigada, professor. Professor, só mais uma dúvida. É que em relação à estrelinha do julgado, né? Porque estava falhando um pouquinho o áudio para mim. E aí, eu fui olhar agora outro dia e eu acabei repetindo o julgado de um outro colega. Então, eu posso fazer, né? Pode refazer. Tá Importante bom, isso, tá, pessoal? Não pode repetir o julgado dos colegas. A ideia é que, com isso, você leia o que os outros colegas estão pesquisando, tá? Então, é para ler mesmo muitas coisas. Então, não pode repetir julgado. Se tiver julgado repetido, a gente só consegue ver o que o outro colocou se a gente postar alguma coisa. Eu acho que não, Isis. Pelo menos eu configurei para não ser assim. Deixa eu ver aqui. Ai, não sei, então. Não? Normalmente mas o de hoje eu configurei para não ser. Ah, tá, porque quando eu fui colocar, não estava vendo, aí depois eu coloquei. Deixa eu confirmar, aguenta aí. Porque não tinha gente ainda, então, eu acho, que ainda não tinha colocado. Então tá. Mas aguenta aí que eu confiro agora, tenha fé. Professor, tá dando para ver, sim. Tá, né? Então.
Tá certo, então. Beleza, então. Algo mais? Tá bom, Andressa, eu acredito em ti, viu? Tá tranquila. Alguma coisa mais? Em ti também, Thaís. Você estava até conversando comigo no chat, mulher. Beleza? Essa turma eu só não acredito na Gabriela Braga. O resto, que falar para mim, eu confio. Nada, eu vou desconfiar de uma pessoa que gosta de axé. Isso é o auge da confiança. Beijo, minha gente. Até semana que vem. Se cuidem.